Olá a todos, vamos começar mais uma entrevista do Sustentabilidade na Empresa, um site que surgiu com o principal propósito de compartilhar iniciativas de sustentabilidade e ajudar profissionais de todas as áreas a replicarem essas iniciativas em suas empresas. Hoje o nosso convidado é o Rafael Cittoni Goelzer, um dos sócios da Fazenda Quinta da Estância, em Viamão, no Rio Grande do Sul, uma fazenda que trabalha com turismo ecológico, rural e pedagógico. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, Márcio, uma satisfação estar participando do programa e espero que possa contribuir aí para o pessoal das empresas desenvolverem ações também sustentáveis. Com certeza, vamos explorar agora um pouquinho da história da fazenda, que é bastante inspiradora e que pode servir de exemplo para várias empresas. Vocês têm 20 anos agora, né? A gente começou na época de 92, né? Então tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade, né? A gente começou em 92 e estamos comemorando 20 anos na Rio+20. Então acho que a história ela tem uma sinergia com relação a esse histórico de sustentabilidade, assim, de desenvolvimento sustentável, em geral, muito, muito legal. Assim, a gente pode explorar essa questão do histórico da minha mãe, que começou o negócio lá em 92. Eu conto um pouquinho da história assim, e faço um link sobre essa questão da sustentabilidade, sobre essa questão da Eco 92, sobre a questão da disseminação dos conceitos também de gestão sustentável, né, que começou lá em 92 e agora vai se expandindo. Então, acho que é bem legal. E você, foi um projeto dos teus pais? Isso começou com minha mãe e meu pai. Minha mãe era professora do estado, dava aulas para escolas públicas aqui do Rio Grande do Sul. E na época não tinha essa facilidade tão grande quanto há hoje das escolas se organizarem e fazerem saídas de final de ano. Hoje é muito mais fácil ter acesso a transporte aéreo, transporte rodoviário, do que era antigamente. Então minha mãe trazia as turmas dela gratuitamente para visitar o sítio nosso de lazer. Na época nós tínhamos 1,5 hectare de área, e minha mãe fazia uma programação relacionada a trilhas ecológicas, sustentabilidade, contato com animais de fazenda. Então era uma coisa bem diferenciada, assim. Só que ela fazia isso de forma espontânea e gratuita para os alunos dela. E ela sempre, e meu pai e minha mãe sempre tiveram como sonho nos criar em fazenda. Então eles foram criados em Passo Fundo, nasceram em Passo Fundo, que é a região norte do Rio Grande do Sul. Eles sempre tiveram um contato muito forte com o ambiente rural, e eles acreditavam que isso era fundamental para o desenvolvimento da pessoa. Então, quando minha mãe ficou grávida do meu irmão mais velho, do Lucas, meu pai trabalhava em comércio exterior, trabalhou um tempo em São Paulo, trabalhou em várias empresas, minha mãe professora ainda. Minha mãe ficou grávida do meu irmão mais velho, que é o Lucas, em 78, meu pai saiu atrás de uma área para comprar. Então ele saiu tentando viabilizar esse sonho. Tinha um grande amigo dele aqui na região metropolitana, no município de Viamão, onde hoje é localizada a Quinta da Estância, que queria vender uma área, mas na época ele não vendia menos do que cerca de 18 hectares, mais ou menos. E meu pai não tinha grana toda para comprar esses 18 hectares. Então, para conseguir viabilizar esse sonho, meu pai daí foi para outra solução, foi atrás de primos da minha mãe para viabilizar a compra. Então, convenceu primos da minha mãe de que isso poderia ser um investimento futuro interessante, que depois a gente poderia construir até um condomínio familiar no local, e o pessoal se mudar de Porto Alegre para cá. E muita gente comprou a ideia. Então, um primo comprou 6 hectares, o outro comprou 8, o outro comprou 13, e meu pai e minha mãe compraram 1,5. Na realidade, eram os mais interessados, acabaram por disponibilidade financeira. Todo mundo que trabalha em pequena empresa familiar sabe disso. Acabaram não conseguindo adquirir toda a área. Então a gente se mudou para cá quando eu nasci, em 81, e minha mãe trazia as turmas dela de graça para visitar a fazenda. Em 92, quando fundou a Quinta da Estância, minha mãe parou e pensou: olha, quem é que eu estou beneficiando hoje com esse sonho? Estou beneficiando os meus alunos e os meus filhos. Eu posso beneficiar mais pessoas? Posso. E dela datilografou em máquina de escrever. Eu tenho até hoje o original, que ela foi lá. Normalmente a gente reclama que a gente não tem verba para investir em marketing, que a gente não tem dinheiro para fazer propaganda em meios de comunicação de massa, que é muito difícil e tal. Minha mãe foi lá com uma máquina de escrever, um sonho na cabeça, sem investimento inicial nenhum. Fez um projeto, visitou 8 escolas. No primeiro ano a gente já recebeu cerca de 18 escolas nesse primeiro ano, porque houve um boca a boca muito forte. Não existia nada parecido no Brasil, então isso foi uma coisa que estava latente, uma necessidade de uma atividade pedagógica rural. E a partir dali a gente começou automaticamente a receber cada vez mais grupos. Na época, em 92, de 1,5 hectare, nós já estávamos com 12 hectares, ou seja, a gente já tinha multiplicado quase por 10 a nossa pequena área.
Posteriormente a isso, a gente começou a adquirir novas áreas também, com o desenvolvimento das atividades, e a partir daí, hoje a fazenda é a maior do Brasil em turismo rural, ecológico e pedagógico. A gente recebe 80 mil visitantes por ano, de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Uruguai. A gente tem atendimento a grupos de estrangeiros em inglês, espanhol e francês. A fazenda vem desenvolvendo ações sustentáveis desde a sua fundação. Então, hoje a gente tem 104 hectares, então a gente saiu de 1,5 hectare lá em 78 para 104 hectares agora, que é exatamente a área que a gente necessita para ter um crescimento, um desenvolvimento sustentável já num planejamento de médio e longo prazo. A gente conta, na época que minha mãe começou a atividade, nós tínhamos 2 monitores, na realidade era minha mãe e minha tia, que eram as monitoras que atendiam os grupos. Hoje a gente tem mais de 60 monitores formados, muitos com mestrado e doutorado nas suas áreas, vários colaboradores de base, que daí são os tratadores dos animais, os jardineiros, tratoristas. Então, uma área rural que normalmente, se tu fosse trabalhar uma questão produtiva rural, teria em torno de 5 funcionários, na fazenda a gente tem mais de 30 funcionários de base e mais de 60 monitores. Então, a atividade turística, e trabalhando com essa questão da sustentabilidade, ela tem uma capacidade de geração não só de renda, mas de emprego direto, extremamente elevada. E fora toda a cadeia que tu acaba conseguindo empregar também, né? Então, a partir daí, a fazenda começou a se desenvolver bastante, não só na parte de estrutura física, financeira, mas também na área de desenvolvimento sustentável. Nós somos os filhos, nós somos entre 3 irmãos, toda a família acabou trabalhando dentro da Quinta da Estância. Isso não foi uma questão familiar, assim, foi, na realidade, uma questão bastante espontânea. Minha mãe nem imaginava que nós fôssemos trabalhar, minha mãe nem imaginava que o projeto ia tomar essa dimensão. Ela disse que ela criou um triciclo e passou uma jamanta por cima dela, porque ela não imaginava que tivesse uma demanda tão grande, que tivesse um potencial tão grande, essa ideia inovadora que ela teve. E a partir daí nós todos começamos a trabalhar aqui. Então nós somos entre 5 da família que acabaram se especializando dentro das suas áreas e espontaneamente vindo trabalhar. Minha mãe não imaginava que a gente fosse trabalhar aqui. Mas o trabalho é tão cativante, é tão legal de trabalhar com questões extremamente nobres, que é a educação, que é uma questão que é uma solução para muitos dos problemas que a gente sofre. Sustentabilidade, que é uma questão que eu nem preciso dizer para vocês, que vocês trabalham diretamente com isso também. Então é uma coisa que é extremamente positiva, porque tu não está pensando no curto prazo, tu está pensando no longo prazo, tu não pensa em soluções só para ti, tu pensa em soluções para o planeta e para a sociedade como um todo. E trabalhar com o turismo, que é uma coisa muito positiva. Então as pessoas, quando vêm para cá, elas trazem coisas boas com elas e acabam deixando um pouquinho dessas coisas boas aqui. Então tem um ambiente extremamente favorável para a gente conseguir desenvolver um trabalho de longo prazo. E a gente acabou se especializando dentro das áreas que nós mesmos mais gostávamos. Então aquele problema que normalmente a empresa familiar tem, são das vaidades, dessa questão que acaba, as relações de família, que acabam muitas vezes comprometendo um bom negócio, a gente acabou não tendo. Por quê? Porque cada um foi para a área que mais gostava e a gente trabalha com um sistema de conselho de sócios. Então não é minha mãe nem meu pai que decidem as coisas. Nós temos um conselho onde nós 5 sócios participamos, onde cada um tem um voto e esses votos eles têm o mesmo peso. Então a gente decide todas as questões mais emblemáticas, assim que não há uma concordância geral, a gente decide dentro do conselho a partir de votação. E a partir dali a gente vai desenvolvendo os projetos que a fazenda realiza. Né? Então, no fundo, vocês têm a sustentabilidade, ela está impregnada na Quinta da Estância, desde o cerne dela, que é trabalhar com a questão de sustentabilidade, trabalhar com educação e trabalhar com turismo ecológico, mas ela passa também pelos processos de gestão da fazenda. Então, tu está contando que vocês estão com um conselho de família, um conselho de sócios, né, na verdade, não é conselho de família, né, mas que vocês têm cada um poder de voto. A questão também de, além desse conselho que permite uma governança, vocês também todos vocês foram atraídos para a fazenda, não por uma obrigação, mas por uma coisa mais vocacional mesmo, de vocês entenderem aquilo como algo cativante e dentro das próprias áreas acabaram se envolvendo com o negócio, né? Exatamente. Essa foi a lógica da questão. Assim, a gente começou a trabalhar em uma outra questão do desenvolvimento sustentável, que eu acho que é um diferencial com relação à fazenda, é que a gente acaba não desenvolvendo ações de desenvolvimento sustentável
como filantropia ou como ações assistencialistas. Tá? Não que a filantropia e o assistencialismo não seja importante em um determinado momento. Eu imagino que seja importante em um determinado momento inicial, por exemplo, quando tu começa um processo. Tu não tem como falar, por exemplo, sobre sustentabilidade, sobre cuidado ambiental com uma comunidade que está passando fome ou que não tem segurança. Mas depois disso tem que pensar no médio e longo prazo. E essa é uma questão que a Fazenda, desde o início, sempre permeou todas as suas atividades. Ou seja, as nossas ações sustentáveis, elas não são feitas por uma área determinada ou são feitas esporadicamente, de forma sem ter uma organização prévia, sem ter um planejamento prévio. A gente insere as ações de sustentabilidade dentro do core business da empresa. Então esse é um grande diferencial, ou seja, a gente insere as ações de sustentabilidade dentro da finalidade principal. Por exemplo, um exemplo disso, a gente tem um criador conservacionista na Fazenda. A gente fundou esse criador em 1996. Ele foi o primeiro criador conservacionista do Brasil com finalidade de educação ambiental, aprovado pelo IBAMA, onde a gente reproduz e cria animais silvestres ameaçados de extinção. Então a gente tem jacaré-papo amarelo, emas, tucanos, araras, papagaios, capivaras, várias espécies de animais silvestres aqui dentro da fazenda onde a gente reproduz. E a pessoa pode dizer, tudo bem, mas é que eles são uma fazenda. Vale a pena para eles terem animais para atrair mais visitantes. Sim, mas eu tenho certeza que se eu tivesse um leão, uma girafa e um elefante, eu atrairia muito mais pessoas, mas eu não teria a ação sustentável, ambiental e social que eu tenho com esse projeto de reabilitação de animais. Então é exatamente isso, é tu pensar nas soluções para o teu negócio dentro do teu core business e inserir ações de sustentabilidade, ou seja, pensar no tripé dentro de cada ação que tu vir a desenvolver e pensar nesse tripé no médio e longo prazo. A gente sabe que as empresas, em geral, elas falam que aquele investimento, que normalmente, a minha visão, é um investimento filantrópico, de doação, alguma questão nesse sentido, que é um investimento para a empresa, que não é custo. Todas as empresas falam isso. Mas a gente percebe que elas têm isso como custo quando há a primeira crise que acomete essas empresas, o primeiro custo a ser cortado é aquele. Então daí tu percebe que aquele discurso ele não condiz com a realidade. Então se tu inserir dentro do core business da empresa as ações sustentáveis, tu não vai ter saída, quer dizer, tu vai estar te amarrando de uma forma onde que se tu parar com aquela ação de sustentabilidade, tu acaba perdendo atividade, tu acaba perdendo um produto ou serviço novo que tu estava vindo a desenvolver. Então eu vou falar algumas das ações que a gente desenvolve. A gente realiza plantio de árvores nativas na fazenda desde a fundação desde 78, quando meu pai comprou a primeira parcela de terra. Ele sempre trabalhou essa questão do contato com o ambiente natural, então ele sempre plantava novas matas nativas próximo às áreas de matas ciliares, exatamente para alargar as áreas de mata, reduzir efeitos de borda, reduzir os efeitos de erosão também com relação às nascentes e arroios. Depois disso a gente começou com esse projeto do criador conservacionista, que foi o primeiro aprovado pelo IBAMA no Brasil com finalidade de educação ambiental, lá em 96, onde a gente recebe os animais. Logo depois a gente começou um trabalho de recuperação de animais apreendidos. Então a gente recebe animais que estão envolvidos com tráfico de animais silvestres, faz a recuperação desses animais e a partir dali incorpora o criador para fazer a reprodução e depois repovoamento de áreas degradadas. Nós temos também um projeto, dentro desse projeto de recuperação de animais silvestres, poucas pessoas sabem, mas o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade ilícita do planeta. Ele perde, primeiro é tráfico de drogas, segundo é tráfico de armas e terceiro é tráfico de animais silvestres. A gente começou em 98 uma parceria com aldeias indígenas do município. Pô, o que tem a ver fazenda com aldeia indígena? Né? Muitas vezes o pessoal pode estar se perguntando. A fazenda, não falei tanto do trabalho da fazenda, mas a gente trabalha com turismo pedagógico. Então, são dois focos básicos. A gente trabalha com a questão empresarial, na área de treinamentos e eventos de confraternização, e locais para reuniões e convenções, mas a gente trabalha também com escolas e universidades para trabalhar, a partir da vivência teórica que eles têm em sala de aula, desenvolver aspectos práticos na fazenda. Então, no mês de abril, nós temos duas datas emblemáticas, que é o Descobrimento do Brasil e o Dia do Índio. Então, a gente criou um programa de valorização da cultura indígena local, porque a gente percebeu que as escolas elas estavam fazendo atividades com relação ao Dia do Índio nas suas salas de aula, mas eram extremamente estereotipadas. Então, era o cocar, aquela questão toda. E quando a criança via um índio na rua, falava, isso não é índio porque está de calça jeans, está de camisa, está de sapato, isso não é índio mais, perdeu a sua cultura. E daí eu pergunto, não é porque eu não estou com um caneco de chopp aqui na frente da webcam que eu não tenho descendência alemã.
Então a gente pode manter a nossa cultura, a nossa descendência nos adaptando à sociedade onde a gente está vivendo nesse momento. Então a gente trouxe aldeias indígenas do município para fazer esse trabalho, onde a gente tem conversa com cacique, as crianças aprendem palavras guaranis, aprendem a questão da cultura guarani que nós absorvemos dentro da nossa vida. O gaúcho tem muito disso também, o nosso chimarrão aqui de cada dia, está aqui o chimarrão é uma origem indígena, guarani, então eles não tomavam quente, lógico, eles tomavam gelado, mas a erva mate, essa erva que a gente utiliza, ela é de origem guarani, a gente absorveu isso dos guaranis. A cunha de chimarrão, que ela é feita de porongo, também foi uma descoberta guarani. Então tudo isso a gente adapta para nosso meio de vida. Então as crianças elas têm que saber disso para estar valorizando essa cultura, que foi a cultura inicial do Brasil, digamos assim. Dois lados ganham. Então os índios ganham com relação à questão da valorização da sua cultura, ganham com a questão de alimentos, ganham com a questão de doação de roupas, e as crianças ganham com a educação e sustentabilidade. Para esse projeto já passaram mais de 27 mil alunos, só nesse projeto de educação do Programa de Povos Indígenas. Depois disso a gente criou em 98 uma unidade biológica de tratamento de água, onde todos os resíduos de água efluentes da fazenda passam por essa unidade biológica, é tratada essa água e depois é reutilizada para irrigação de pastagem animal e outras irrigações. Nós temos uma parceria desde 98 também com uma associação de catadores do município, onde todo o resíduo da fazenda, o resíduo seco, ele é levado para essa associação de catadores, onde ele vai ser devidamente triado e a partir dessa triagem vai ser feita a reciclagem desse resíduo. O que não pode ser reciclado vai ser encaminhado para o aterro sanitário, que é o local adequado. Os resíduos orgânicos eles ficam dentro da fazenda, eles são reutilizados na área de minhocário e compostagem para depois alimentar a nossa horta orgânica, nossos pomares, nossas áreas de plantio, de matas nativas inclusive, para a adubação dessas plantas conseguirem se desenvolver de uma forma mais rápida. Então a gente vem desenvolvendo várias ações. Em 2008 a gente começou o projeto de neutralização de carbono, a fazenda foi a primeira do Brasil a neutralizar carbono. Esse é um método que foi utilizado contratando uma empresa independente à fazenda, onde a empresa audita a Quinta da Estância, faz um levantamento das emissões, um inventário de emissões de carbono, ou seja, verifica tudo que foi consumido de energia elétrica, tudo que foi consumido de resíduos, tudo que foi gerado de resíduos, tudo que foi consumido de água, o transporte dos visitantes, inclusive, é quantificado. Todas as atividades internas da fazenda, agora o pessoal está cortando grama, está com uma máquina de gasolina cortando grama. Isso aí entra dentro do processo de neutralização. O bom trator ele é diesel, ele vai estar consumindo combustível fóssil, então ele vai para dentro do consumo também. Os veículos da fazenda eles são flex, eles utilizam combustível verde, que é o álcool, mas ele também tem uma emissão, então isso também entra dentro do sistema de neutralização da fazenda. Material gráfico, canetas, folders, absolutamente tudo é quantificado. E a partir dessa quantificação, a gente faz um planejamento de neutralização. Ou seja, a gente verifica como a gente pode fazer o sequestro desse carbono para fazer a absorção. E a gente optou pelo plantio de árvores nativas na própria fazenda. Por quê? Porque a gente tem, além do benefício da neutralização, a gente tem o benefício ecológico das árvores. E a gente realiza o plantio apenas de árvores nativas na fazenda. Então, a partir de um estudo de criação de corredores ecológicos dentro da Quinta da Estância. Então, além de ter o benefício dela estar absorvendo o carbono, que qualquer árvore absorve, ela está fazendo uma função de corredor ecológico, de alimentação, porque daí a gente prioriza árvores frutíferas nativas. Então, a gente consegue criar várias soluções dentro de apenas um projeto de neutralização, por exemplo. E o que isso gera de valor para a fazenda? Isso gera valor porque nós somos a primeira fazenda de neutralização de carbono de turismo do Brasil. E, além disso, eu emito um certificado a cada visitante que vem à fazenda de que aquele passeio é livre de emissão de carbono. Ou seja, eu estou disseminando esse conceito para os meus clientes, além, lógico, de disseminar para os meus colaboradores também. A partir disso, a gente começou todo um processo de disseminação da gestão sustentável para a micro e pequena empresa também. Porque eu acho que aí tem uma das grandes respostas para grande parte dos problemas também na área de sustentabilidade que nós temos. Como a gente estava conversando anteriormente, segundo o SEBRAE, de 98% a 99% das empresas constituídas legalmente no país, elas são micro e pequenas empresas. Então, e muitas delas não têm processos de gestão sustentável dentro do seu sistema de gestão. Então, se a gente conseguir disseminar esses conceitos de gestão sustentável para micro e pequena empresa, a gente vai estar reunindo um exército de pessoas para lutar pela sustentabilidade, que vai sim conseguir um resultado muito maior
do que se apenas grandes empresas estejam engajadas. Porque as grandes empresas já estão engajadas, elas já têm um departamento de sustentabilidade, elas acabam sim transferindo um pouco dessa gestão sustentável para a sua cadeia produtiva, para os seus fornecedores. Elas têm uma importância grande com relação a isso, a gente não pode desprezar de forma alguma a participação das grandes empresas. Então elas têm um papel fundamental, mas a micro e pequena tem que também se sentir responsável por isso. A gente tem que pensar que não é só o governo e as grandes empresas que são responsáveis. Nós também temos responsabilidade com relação ao desenvolvimento sustentável. E essa responsabilidade não é um ônus para a empresa, quer dizer, é um bônus. A gente tem muito a ganhar com isso. A gente pode sim reduzir custos no médio e longo prazo, a gente pode sim ter uma visão, uma percepção de mercado diferente, vencendo prêmios, sendo reconhecido de forma espontânea pelo mercado. E se a gente entrar dentro desse processo de forma espontânea, a gente vai ter um reconhecimento muito mais interessante para a sociedade. Ou seja, a gente não vai ser visto como aquela empresa lá só entrou porque foi obrigada por lei. Não, a gente entrou antes, a gente tomou a iniciativa. Por quê? Porque nós temos a noção da real importância disso no médio e longo prazo para o nosso planeta. Quer dizer, aquela visão marxista que a empresa quer destruir o ambiente, que é a questão do faturamento, que a empresa explora seus funcionários, isso já é passado. Algumas empresas ainda vivem com esse sistema e certamente não terão o seu passaporte para os próximos anos. Vão fechar, ou seja, não vão conseguir se desenvolver, porque a sociedade está de olho nisso. Então a gente tem que tomar a frente disso para quê? Para criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento sustentável. Depois disso também, a gente começou com um processo de Live No Trace. Live No Trace é uma certificação americana, que a gente começou um processo em 2009 também, de certificação, uma parceria que a gente desenvolveu com a Universidade de Magallanes, no Chile, onde a gente recebe um professor que é doutor nessa técnica. Live No Trace quer dizer não deixe rastros. Então, uma técnica de utilização do ambiente natural com mínimo de impacto. Então, a gente utiliza isso nas nossas trilhas ecológicas. Então, com isso, eu consigo reduzir o impacto das visitas à minha trilha, aumentar minha capacidade de carga e também disseminar um conhecimento diferenciado para os meus colaboradores. Ou seja, a gente qualifica os monitores e colaboradores da fazenda, eles se tornam mestres nessa técnica e aplicam isso dentro das atividades da fazenda. E em 2011 também a gente recebeu uma carta da ONU de Nova York, e coincidentemente foi no dia 1º de março de 2011, que foi exatamente quando a fazenda estava completando 11 anos, isso foi uma coincidência pura, onde a gente recebeu essa carta e a gente se tornou o primeiro e ainda é o único local de turismo do Brasil a ser signatário do Pacto Global das Nações Unidas. Tu não tem como criar um desenvolvimento sustentável, uma economia verde, sem a participação da iniciativa privada. Então essa questão da participação da Quinta da Estância na ONU foi uma coisa muito legal. Assim. A gente foi convidado a participar de um outro grupo da ONU, que é o Caring for Climate, que o nome é Cuidando do Clima, onde são empresas que são especializadas no combate às mudanças climáticas. Então, hoje no mundo existem no Caring for Climate 347 empresas participantes no mundo, uma delas é a Quinta da Estância, que é uma micro e pequena empresa. Então a gente percebe que é possível desenvolver ações nesse sentido, né? A partir dali, em 2011, também a gente foi convidado pelas Nações Unidas a participar em maio da Conferência de Mudanças Climáticas e Semana do Pacto Global em Copenhague, na Dinamarca, onde a gente expôs as ações que a gente desenvolve nessa questão. Eles ficaram surpreendidos com ações tão profundas de uma micro e pequena empresa. E a gente foi convidado a participar da Rio+20 também, nesse ano. A gente participou também do encontro da Rede Brasileira do Pacto Global. Então a gente foi participar da Rio+20, no Rio de Janeiro, onde o Pacto Global ele tem um escritório para a América Latina e Caribe, onde eles fizeram uma publicação durante a Rio+20, que foi investimento social corporativo, cases de sucesso para a América Latina e Caribe. Eles escolheram 4 cases no Brasil, um dos cases foi o da Quinta da Estância, ou seja, uma micro e pequena empresa também fazendo parte de uma publicação das Nações Unidas. Então isso é uma questão que é bastante emblemática e é muito interessante, que a gente foi lá discutir exatamente as ações. Então a gente teve uma revolução. Na realidade, a Quinta da Estância surgiu em 92, para Rio 92, quando os conceitos de sustentabilidade começaram a ser disseminados para a sociedade. Então o que ela fez em 92? Inseriu a sociedade civil dentro do processo. Ou seja, a população começou a participar, foi disseminado esse conceito criado pela Brundtland de desenvolvimento sustentável. Então a partir disso começou todo o movimento na sociedade. E agora na Rio+20 foi um marco. Por quê? Porque foi a inserção da iniciativa privada na discussão. Quer dizer, acabou com aquela visão de que a iniciativa privada vem para destruir o ambiente. Isso não é saudável nem para ela mesma,
Ou seja, a gente não tem como sobreviver sem ter um ambiente natural preservado. As empresas tomaram parte e foram aceitas dentro do processo para serem discutidas. E esse documento final, criado pelo Pacto Global dentro da Rio+20, ele foi encaminhado para o secretário-geral Ban Ki-moon, onde foi inserido também dentro do processo da Rio+20. Então isso é fundamental, essa integração de ações da iniciativa privada, da sociedade civil e dos governos. E as MPEs, as micro e pequenas empresas, são fundamentais para isso, porque quem trabalha na micro e pequena empresa são as famílias. Quando o cara aplica determinada ação dentro da sua micro e pequena empresa, é porque ele acredita realmente nela. Não, é diferente de uma grande empresa, onde o executivo, muitas vezes não tem total comando, ele não consegue aplicar coisas que ele faz na sua empresa dentro da sua casa, grandes executivos. E na micro e pequena empresa eles conseguem fazer isso. Conseguem aplicar ações de sustentabilidade, esse executivo ele vai levar para sua casa essas ações e ele vai estar disseminando para a sociedade, ou seja, a gente tem um resultado que exponencialmente ele acaba tendo um resultado muito maior. Então eu acho que é um diferencial bastante grande com relação a essa busca pela economia verde, essa busca pelo desenvolvimento sustentável. Então o projeto da Quinta da Estância, de iniciação, ele já foi extremamente influenciado por esse movimento, quer dizer, por essa discussão, que antigamente era enclausurada dentro das Nações Unidas e dentro dos governos. Então, com toda essa discussão, esse tema que estava, na realidade, em ebulição dentro da Eco 92, a gente começou a fazer, desde o início do projeto da Quinta da Estância, sendo influenciado e permeado por isso. E quando aconteceu a Eco 92, além de ter uma busca muito grande da sociedade por ações relacionadas ao tema, ou seja, isso conseguiu, como a Quinta da Estância estava alinhada pelo seu projeto com esse tema, e o ambiente ele era propício para o desenvolvimento disso, a gente começou a ter uma demanda espontânea, imediata, buscando isso, ou seja, a gente estava alinhado dentro das necessidades do mercado. Então teve uma coisa muito de... A oportunidade surgiu, a discussão estava premente, não estava explícita na sociedade, e aí, no caso, a tua mãe identificou essa oportunidade de ir até as escolas e divulgar essa oportunidade de fazer esse projeto junto com a Quinta da Estância, mais ou menos assim? A ideia surgiu apenas como educação. E depois disso, com a Eco 92, a ideia ela já ia surgir sem a Eco 92, mas não permeada desses conceitos de sustentabilidade. Então, a partir dessa questão, a gente fez o quê? A gente adequou essa proposta de educação a uma proposta de educação e sensibilização ambiental. E a partir dali, a gente se adequou a uma demanda de mercado latente. E com isso, houve um crescimento grande. É exatamente o que está acontecendo hoje com as empresas. Ou seja, a gente não precisa esperar que o mercado exija que tu faça aquilo. Por quê? Porque se tu fizer antes, tu vai acabar atendendo uma determinada demanda que muitas pessoas acabam não percebendo, e muitos não tinham percebido naquele momento, e como foi percebido pela minha mãe. E isso acabou tendo uma demanda represada, digamos assim, onde as pessoas já tinham a demanda latente, não existia quem as atendesse. Quando surgiu uma proposta, abriu-se as comportas e acabaram vindo grande parte dos visitantes. Nesse primeiro ano, a gente nem imaginava quantos visitantes iríamos ter. A gente teve cerca de 1.700, quase 2.000 visitantes no primeiro ano de história da Fazenda. Né? Imagina, hoje a gente está recebendo 80 mil. Então, cresceu bastante. Mas essa questão de permear a questão da educação, a questão da sensibilização ecológica, eu acho que é um grande diferencial, é uma oportunidade que as empresas têm hoje. O que a Quinta da Estância é grande? Ela não ganha nada no imediato, entendeu? Em termos de valor. Mas a gente tem que pensar no médio e longo prazo em termos do conceito da Quinta da Estância. Quer dizer, a partir disso, a gente ganha absurdamente, muito mesmo. Então, imagina, a gente tem uma visibilidade muito grande, a gente participa de congressos com pessoas que são extremamente... Imagina, a gente participou de congressos com diretores de grandes empresas, com presidentes de governos, então tu consegue ter uma interlocução com pessoas e uma troca de experiências extremamente rica, e tu acaba conseguindo implementar isso dentro da tua empresa, e tu acaba se tornando uma referência, na realidade, nesse setor. Então, com isso, a tua visibilidade é muito maior, o teu reconhecimento de mercado é muito maior, os teus clientes que vêm aqui acabam se sentindo fazer parte de algo muito mais abrangente do que simplesmente vir fazer uma atividade de turismo, ou seja, eles estão contribuindo para coisas muito maiores. Então, com isso, te traz um diferencial competitivo extremamente relevante. Vai estar criando mais emprego, a gente vai estar gerando mais impostos, a gente vai estar gerando mais renda, a gente vai estar criando ações
socioambientais mais abrangentes, além das que a gente já vem desenvolvendo. Então, com isso, a gente tem que perceber de que o valor que a gente está tirando do bolso hoje, ele é um investimento para o futuro, quer dizer, é um investimento que muitas vezes ele vai se pagar daqui a 2, 3 dias, muitas vezes. Às vezes a gente deixa de fazer um treinamento com a nossa equipe porque a gente acha caro e a gente não pensa no custo que a gente perdeu de um determinado cliente que foi mal atendido ao telefone, que ligou para a nossa empresa. De repente, aquele negócio com aquele cliente já pagaria aquele curso que tu faria com toda a tua equipe. A sustentabilidade nada mais é do que a perenidade das coisas, né? Quer dizer, o que uma empresa, se tu me perguntasse, o que uma empresa teria que fazer, a primeira coisa que ela teria que fazer em termos de sustentabilidade para desenvolver, ela tem que estar pensando como é que eu vou ser competitiva daqui a 100 anos. Se ela pensar nisso, ela vai necessariamente ter que passar pela sustentabilidade. Ela não vai conseguir desenvolver isso trabalhando com combustíveis fósseis, ela não vai conseguir desenvolver isso destruindo o ambiente natural, ela não vai conseguir desenvolver isso não respeitando relações de trabalho, ela não vai conseguir desenvolver isso participando de processos de corrupção. Então, se ela pensar nisso, automaticamente ela já vai estar engajada dentro do processo. Então, eu acho que isso é uma das grandes soluções, né, dentro do nosso grande problema aí de desenvolvimento sustentável e economia verde. Essa é uma excelente dica de primeiro passo, né? É verdade. O longo prazo e essa questão da sobrevivência. Eu queria te perguntar, você acha que tem alguma coisa que a gente não abordou na entrevista, que você acha importante salientar, ou de uma maneira geral a gente percorreu? Eu acho que uma das questões que eu acho que é importante também salientar é a questão da inserção do capital natural dentro da economia. Então, eu acho que se a gente conseguir inserir essa análise da utilização de matérias-primas renováveis, da utilização de sistemas sustentáveis dentro do capital atual, a economia atual, a gente consegue criar mais competitividade para alguns produtos que muitas vezes as pessoas falam que não são competitivos. Por exemplo, tu analisa um plástico reciclado, por exemplo, para um plástico comum. No plástico reciclado ele é mais caro. Então ele tem incidência de impostos mais caro, então ele não é competitivo. Pera lá, como assim não é competitivo? Ele é muito mais competitivo, porque ele não utiliza matéria-prima pura, ele está utilizando resíduo. Então, se tu inserir isso dentro do processo e na realidade trazia, e a gente sempre vê no Brasil as soluções muito em cima de punição, quer dizer, é multa para quem não cumpre, é multa para quem não realiza, ou existe fiscalização para procurar empresas que não pagam impostos. Só que nosso sistema de fiscalização é extremamente ineficaz, todo mundo sabe disso, é muito ineficaz. Então, ao invés de a gente fazer isso, a gente deveria premiar quem faz certo. E premiando quem faz certo, tu vai criar mais competitividade para quem faz certo. E dando mais competitividade para quem faz certo, tu vai obrigar as pessoas que não fazem certo a começarem a fazer, porque senão elas não vão ser competitivas. Entendeu? Então tu vai criar um ciclo positivo que tu não vai ter a necessidade de bater fiscal na porta de cada empresa procurando se ela está gerando resíduo, se ela está largando poluente, se ela está fazendo não sei o quê. Não, tu vai lá, tu vai ser homologado, tu vai receber uma auditoria espontânea da tua empresa para provar que tu faz diferente e receber um incentivo fiscal, receber um incentivo a partir daquele momento. E as empresas vão ter que se adaptar. Por quê? Porque tu vai ter uma empresa que vai ser sustentável e vai ter um muito mais barato que o teu. Então tu vai ter que ser sustentável. Então, a partir dessa inserção do valor natural dentro da economia, tu consegue criar um ambiente que tu desenvolva mais essas empresas que trabalham com sustentabilidade e são preocupadas com isso. E um sistema de incentivo que faça com que as empresas queiram fazer isso, né? E não que elas queiram evitar uma punição, mas sim buscar um incentivo que vai torná-las mais lucrativas e melhores empresas, né? Com certeza, não, é a questão do ganha-ganha, na realidade, os dois lados eles vão estar se favorecendo com esse processo. Encerramos aqui a entrevista, Rafael, queria agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade, principalmente todas essas histórias que você compartilhou da Fazenda Quinta da Estância. Perfeito, Márcio, uma satisfação ter conversado com vocês, quando precisarem, nós estamos de porteiras abertas aqui no Rio Grande do Sul para recebê-los. Perfeito, muito obrigado, Rafael.